sou advogado, sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da secção de São Paulo, e sou membro da comissão da OAB, Comissão da Verdade da OAB. Legal. Oscar, esse ano nós chegamos à marca do cinquentenário do golpe militar. Era exatamente essa pergunta que eu gostaria de esclarecer. Golpe ou revolução? É o seguinte, evidentemente que foi um golpe militar. Aliás, foi um golpe civil e militar, porque não era possível nem ter um golpe feito só pelos militares do Brasil. Na verdade, houve um grande apoio da sociedade civil. Você acredita que houve uma espécie de clemência por isso? Eu me refiro àquela marcha, a marcha da família com Deus pela liberdade. Você acredita que Olha, na verdade é o seguinte, todo golpe, ele é animado sempre por duas vertentes. Aqueles que acham que estão fazendo um bem, portanto pode se dizer entre aspas, os bem intencionados, acham que vão evitar uma situação, um mal maior, alguma coisa, e tem os oportunistas que querem se beneficiar do poder que vai se instalar a partir daquele golpe. De modo que havia naquele momento em que o golpe foi, vamos dizer assim, foi dado, havia um fantasma que foi, de certa maneira, disseminado na sociedade brasileira, e não só na sociedade brasileira, mas havia a questão da Guerra Fria, e havia aquela disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética e tal, e havia o fantasma do comunismo, que para muitos era um cerceamento das liberdades, uma questão de impedir as suas crenças, uma espécie de limitação da propriedade privada. Isso mexia com os interesses da classe dominante e mexia também com os interesses conservadores da igreja e portanto, as condições para que o golpe recebesse esse apoio entre aspas, sociedade civil, ou de parte dela, melhor dizendo, as condições estavam dadas, né? Então havia o fantasma do comunismo. Então a igreja apoiou. Quando eu digo a igreja, é importante dizer o seguinte: não podemos nunca confundir as instituições com as pessoas. Né? Por exemplo, a igreja tinha, obviamente sempre teve, os padres progressistas, os padres que eram mais, vamos dizer assim, afinados com os interesses dos desvalidos e tudo mais. Mas havia a questão também da CNBB. A CNBB apoiou o golpe, assim como setores do empresariado, né? Sim. E até, vamos dizer assim, que não, vamos fazer aqui uma autocrítica, né? A OAB enquanto instituição, e aí eu separo novamente a OAB dos advogados, que a OAB enquanto instituição ficou numa atitude um pouco ambígua no começo. Apesar dos advogados que foram constituídos por presos políticos, familiares de presos políticos, para defender presos que estavam sofrendo o cerceamento das suas liberdades ou dos seus direitos, esses continuaram atuando individualmente, né? Mas somente em 72 é que a ordem, vamos dizer assim, assumiu uma posição mais clara, transparente, clara, firme, direta, de combater o golpe. No primeiro momento, vamos dizer que ficou a episódios, inclusive, de participação de conselheiros federais em juntas formadas por conselhos, etc., formados já pelos militares. Né? Então, eu acho que é basicamente isso. Olha, a democracia, você tem o conceito clássico de democracia, ou de democracia formal, que é aquele conceito que remonta à Grécia, né, 1500 anos antes de Cristo, que era o governo do povo, pelo povo e para o povo. Na verdade, essencialmente é isso, a conceituação formal de democracia. Naturalmente que a democracia, concretamente, ela se expressa por outros valores que devem estar presentes. Por exemplo, não só a igualdade de direitos, mas também a igualdade de oportunidades. A democracia formal, quando ela começou, ela se materializava pela adoção do sistema de voto universal. Porque nos regimes
monárquicos, etc., e pré-existentes, não havia essa coisa do voto. E quando o voto, por exemplo, no Brasil passou a ser adotado agora mais recentemente, vamos dizer assim, havia também a questão do voto censitário, que era o voto que só as elites votavam. Quer dizer, a classe trabalhadora, as mulheres não votavam, as mulheres já vieram votar no primeiro governo do Getúlio Vargas, né? Então, a democracia, portanto, é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Ela se materializa formalmente com a universalização do voto. A democracia real, ela já pressupõe outros aspectos, essencialmente a igualdade de direitos, mas também a igualdade de oportunidades. Entendi. Oscar, você acha que no Brasil, no plano prático da coisa, nós vivemos uma democracia ampla, como prevista na Constituição? Pois é, a democracia real, ela, evidentemente que nós temos a democracia formal, que é o direito universal ao voto, nós temos as instituições públicas funcionando, não é? Mas a democracia real, ela tem alguns entraves. Eu gostaria só de citar basicamente dois. Primeiro é a influência do poder econômico. Esse é um fator que manieta a democracia, porque se você tem uma democracia formal, mas na prática o poder econômico dita as regras, então essa democracia se anula, de um lado. Do outro lado, você ainda tem a questão da burocracia dos organismos estatais, que é um entrave também ao exercício da participação direta do povo, porque se torna uma operação complicada. E ainda num outro tripé que se apresenta a mim como um embaraço da democracia real, né, concreta, materializada, nós temos o problema da representatividade, porque a democracia ela pode se dar de maneira direta, né, com o exercício direto do poder, e de maneira indireta através da representação. A democracia representativa, que é feita pelos deputados, pelos senadores, pelos vereadores, enfim, pelas câmaras e assembleias e pelo parlamento em si. E nós temos o problema da falta de democracia nos partidos. Os partidos, eles ou têm donos, ou eles têm, com honrosas exceções, é bom sempre dizer isso, mas eles ou têm dono, ou não têm uma democracia interna que permite a participação dos seus associados de forma igualitária, ou tem caciques, ou não tem uma doutrina que se afine com as suas práticas políticas, e tudo isso é uma deformação da representação. O sistema de representação fica deformado. Nós temos ainda muitas instituições cujas lideranças se perpetuam, né? Isso, então isso é um viés do mau populismo, né? Porque existe o chamado populismo político, que é uma corrente que tem a sua dimensão e a sua importância no concerto dos institutos políticos, assim, por assim dizer. Mas o populismo, ele tem o populismo que é aquele que tem o lado positivo, que é recolher no seio da sociedade os anseios, as angústias, e materializar aquilo numa figura que vai lá e dá organicidade para aquilo. E você tem o populismo vazio, que é aquele que é centrado simplesmente na figura carismática do líder, e que ele tende a se perpetuar e manter aquelas estruturas carcomidas da sociedade que às vezes ele próprio diz combater no seu discurso, mas na prática ele apenas, vamos dizer assim, eterniza aquilo. Olha, a ditadura militar no Brasil, ela provocou alguns males, evidentemente. O primeiro deles, a meu juízo, é que nós tínhamos uma recente democracia, quer dizer, um período curto de democracia, e ela interceptou esse período de democracia que a gente estava vivendo, né, com todas as suas emanações, naturalmente, direitos represados, etc. Então, quando o golpe se instalou, ele praticamente cerceou o desenvolvimento dessa democracia, porque na verdade a democracia é um exercício plenamente, é um exercício permanente de embate de ideias, de discussões. Não existe, a democracia é um regime que ele
vai cada vez tendo que se renovar com mecanismos, com retirada de entraves, burocracias exageradas do sistema político e por aí vai, para facilitar esse vetor de comunicação entre os interesses dos governados e os governantes que tenham sido eventualmente eleitos para esses mandatos, né? Então, quando ela veio, ela interceptou isso. Quer dizer, nós vivemos aí 30 anos praticamente sem debate político, sem novas lideranças. Veja você que as lideranças que estão aí até hoje são as lideranças do 64, quer dizer, que quando houve o golpe, elas estavam o governador Zé Serra, até recentemente tivemos o Brizola, tivemos o Mário Covas, enfim, para ficar em alguns nomes. De modo que não houve renovação. Por incrível que pareça, até um fato interessante que nesse momento que a gente está falando aqui, o Eduardo Campos seria a primeira liderança pós-64. Ele nasceu em 65 e que teria alguma amplitude, alguma penetração de âmbito nacional em pouco tempo. Era uma promessa de uma liderança, um quadro político importante e com uma formação, vamos dizer assim, já de raiz, de uma linhagem do governador Miguel Arraes e tal. Então, e não temos mais nada, praticamente não temos mais nada. E os jovens, então, ficaram sem essa escola, que a democracia é uma escola, onde a gente o tempo todo tem que aprender. Então esse foi o principal mal que a democracia sofreu, que o golpe trouxe. Mas, durante esses 30 anos de ditadura militar, você tem um entulho autoritário, que são as leis que foram geradas nesse período, que ainda continuam aí, alguma parte delas expressiva. E também estruturas repressivas que foram construídas para dar sustentação a esse regime. Obviamente, você citou a questão da Polícia Militar, ela veio com a política de segurança nacional. Quer dizer, as políticas, antes a polícia era força pública, quer dizer, tinha uma outra conotação. E a essa polícia foi dada uma conformação militar que, evidentemente, coloca ela, dentro de certos aspectos, em alguns momentos da sua atuação, em conflito com o perfil de uma polícia que seja cidadã, que seja uma polícia que está de mãos dadas com a população, que media os conflitos, que atua, que faz a repressão moderada dentro dos limites da lei, né? Então, naturalmente, que, felizmente, uma parte dessa polícia ainda era de antes de 64, que muitos quadros foram incorporados, mas aí vem a doutrina, vem a formação, vem o preparo, ou despreparo de uma boa parte dos seus quadros para enfrentamento das questões urbanas, cotidianas, modernas, etc. Então, eu acho que tem resquícios ruins mesmo, né? Então, você tem isso também, as universidades também, elas foram muito influenciadas, né, por esse período, porque obviamente não viveram momentos de democracia interna e tudo mais, e tudo se reflete inclusive na qualidade do ensino, no tipo de ensino que é dado, um ensino muito calcado na figura do professor e não na fomentação das ideias, né? As universidades, com as honrosas exceções, como eu sempre digo, e com as ilhas de excelência que há, e certamente elas existem, ela não forma o pensador, não forma, mesmo as universidades, as faculdades de direito, ela não forma o jurista, ela forma bacharel em direito, que ficam se aplicando a conhecer as leis, mas não sabem fazer uma formulação jurídica que indica uma formação humanística, filosófica, etc., mais aprofundada. Evidentemente que a gente tem... Focam nas provas, né? Exatamente. Então, quer dizer, é só uma questão de formação sem aquela base humana que é necessária para qualquer das grandes profissões, né? Você sabe que essa legislação que foi aprovada e tudo para por fim, vamos dizer assim, fazer a transição do regime militar para o regime de plenas liberdades, ela foi uma legislação que, de certa maneira, colocou sob proteção certas distorções que não poderiam ficar sem uma apuração, sem um registro, pelo menos para as gerações futuras, né? Então, os exemplos do Brasil e dos países aqui como Argentina, Uruguai, Chile, etc.,
eles são desfavoráveis do ponto de vista do Brasil, porque no Brasil ficou essa coisa de que não pode mexer em nada, não pode apurar nada, não pode responsabilizar ninguém, e há uma grande confusão. E quando se fala em responsabilizar, fala, mas tem que responsabilizar também lá os, entre aspas, terroristas, os que pegarem armas contra o Estado, quer dizer, punindo o sagrado direito de resistência que qualquer povo, qualquer nação tem frente ao seu opressor. Direito natural, né? Exatamente. E ao mesmo tempo desconsiderando que na verdade, a reação de parte da sociedade, dos estudantes, etc., embora os enfoques pudessem aqui ou acolá ter algum equívoco, ou algum exagero, ou algum excesso, eles não dispunham do aparato do Estado. Porque o que se deve aferir o que é que os agentes públicos fizeram enquanto agentes públicos e se prevalecendo do aparato do Estado. É isso que deve ser, vamos dizer assim, apurado, investigado e documentado. Então a Comissão da Verdade da OAB, quando ela foi sugerida por mim, ao presidente Marcos da Costa, que abraçou imediatamente a ideia e a fez sua com todo o entusiasmo, ele naturalmente definiu ali o escopo da sua atuação, que era para contribuir com a Comissão Nacional da Verdade, que foi uma comissão instituída pelo governo com base numa lei, né, com mandato, com disciplina, etc., com poder inclusive de convocação de testemunhas e tudo mais. Então a ordem veio para reunir elementos, material, documentos, para auxiliar então esse trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Evidentemente que essa comissão, pelas suas próprias características, ela tem como escopo o âmbito de atuação da OAB, que a partir de 72 passou a ser uma atuação realmente mais franca, mais afirmativa, e a atuação dos advogados. Porque os advogados tiveram um papel muito relevante, né? Um papel de vanguarda no combate não só da ditadura como um mecanismo a ser extirpado do ambiente político, mas também atuando em defesa dos presos políticos, dos familiares dos presos políticos, para evitar inclusive mortes, porque era muito comum o sujeito ser preso e na frente do advogado dele, e o advogado não tinha o que fazer, era ameaçado também, né? E às vezes era comum o advogado, vamos dizer, que estava atuando ali, com o risco da sua própria vida, dizer para o policial, né, para o agente público que estava detendo ali de maneira irregular aquele cidadão: olha, eu estou aí, eu sei, eu vi. Quer dizer, o tempo todo o advogado atuou assim, atuando nos processos, criando mecanismos para vamos dizer assim, contornar os embaraços que a Lei de Segurança Nacional criava, que o AI-5 criou, quer dizer, o fim do habeas corpus. Quer dizer, os advogados às vezes tinham que fazer petições que eram verdadeiros habeas corpus e chamar de requerimento, né? Porque senão o funcionário do distribuidor não recebia, falou: doutor, o habeas corpus não pode. Ele tinha que dizer: não, mas aqui é um requerimento, o senhor tem que deixar isso aí. Aí quando chegava um juiz, ele falava: pô, mas é um habeas corpus, pensava, né? Imagina. E despachavam. Muitos juízes também correram riscos, alguns foram reformados ou aposentados, ou até afastados das suas funções judicantes por causa de sua independência, né? Teve muitos heróis, né? Infelizmente, o Brecht disse que infeliz um país que precisa de heróis, mas o Brasil nesse período teve muitos heróis. E os heróis foram em várias frentes, desde cidadãos anônimos até personalidades, e os advogados deram sua contribuição seguramente. Por que é importante, principalmente para os jovens, Oscar, saber dessa história e quem viveu não esquecer dela? Olha, dizem que... Se é que isso é importante. Veja bem, você tocou num ponto crucial. A geração que hoje está com 20, 30 anos, não tem nem ideia de que essas manifestações que foram recentemente feitas por estudantes, por civis em geral e tal, não aconteceriam jamais durante o regime de exceção, né, depois do AI-5 essencialmente. Então, reunir-se, ir no Facebook, criticar o governo, falar mal da polícia militar, falar mal disso ou daquilo, daquele deputado, isso não era possível. Isso não era possível, né? Até uma história engraçada do sujeito que se pisou no pé do outro, né? O outro falou assim: você é general? Não, não sou. Você é
oficial? Não sou. Você é tenente do exército? Não sou. Você é parente de algum militar? Não sou. Então tira o pé de cima do meu, seu desgraçado. Porque você pedir para você tirar o pé, tinha que... senão você arrumava uma confusão. Se certificar. Então era um regime terrível. Eu me lembro o seguinte, eu tenho 54 anos. Eu tinha 14 anos, isso era em 1974. Eu escrevi lá umas coisinhas lá e tal, na escola. Eu estudava aqui na Casa do Pequeno Trabalhador, que fica aqui nos baixos do viaduto 9 de Julho, cujo presidente da entidade era o senhor Paulo Cóquer Suplicy, o pai desse senador Suplicy. Interessante. E tinha uma gráfica lá na qual eu trabalhava também, né, meio período eu estudava, e a disciplina era cuidada por um destacamento da Polícia Militar. Para você ter uma ideia, eu aprendi a cantar o hino da Polícia Militar, aos 14 anos de idade. Aprendi Ordem Unida. E um dia eu cheguei lá com meus manuscritos e falei para o diretor da gráfica da escola, falei, olha, eu queria publicar isso aqui, sabe? Tinha pendores de escritor, de poeta e tal, né? E ele disse, olha, precisa ver, porque você pode se comprometer para o resto da sua vida, publicando alguma coisa aí, precisamos ver isso aí. Criou todo um mistério que eu não entendia na época, não sabia nem do que ele estava falando. Estava na inocência. Eu vivia na inocência. Anos depois é que eu fui entender que eu estava dentro de uma organização que era administrada por um militar, que era um tenente, que era o administrador, que tinha um destacamento da Polícia Militar dentro, e que qualquer coisa que se fizesse ali, eles tinham um link direto com o establishment. E eu me lembro de uma ocasião que eu fui praticamente agredido por um policial desses, e eu reagi como um garoto que não aceitava porque era uma situação injusta, e ele pegou a minha camisa e arrancou simplesmente 5 botões da minha camisa, me trancou numa sala, enfiou o dedo no meu rosto e disse, eu vou acabar com você. Imagina um garoto de 14 anos, olhando na cara de um policial, que era o responsável pela disciplina, e eu disse assim, o senhor vai acabar comigo por quê? Porque você levantou a mão e a voz para mim. Se você levantar de novo, eu te acabo. Esse foi o diálogo, acredito com ele. Eu estou com problemas e você então vem reagir dessa maneira. Eu disse assim meio tremo, mas quem tem problema e trabalha com criança tem que deixar os problemas em casa. Ele pegou e baixou a bola, saiu, e aí se acalmou por alguma razão. Mas veja que risco que eu corri naquelas circunstâncias, isso em 1974. Aí você fala, poxa, então você não viveu a ditadura. Como eu não vivi? Se eu passei por isso, se eu não pude me desenvolver politicamente. Tanto que quando eu completei 20 anos, 20 e poucos anos, fui lá e me filiei a um partido. Qual foi o partido? O partido do Leonel Brizola. Porque eu achava que a educação é que era a base verdadeira da democracia. Você tinha que ter a educação para poder dar igualdade de oportunidades. A direito a voto, para quê? Se você não sabe escolher, não sabe, né? Direito a isso, aquilo, mas pô, como direito tem que disputar um concurso, eu não vou estudar. Que concurso que ele vai? A meritocracia? Meritocracia só com quem tem acesso, quanto que não tem, né? Eu vejo até que você se emociona ao lembrar dessa época, né? É importante, eu acho que a juventude saber também, até para que não aconteça de novo. Então você vê, eu acabei, vamos dizer assim, de certa maneira, não concluindo, né? O jovem precisa saber que a liberdade de opinião é um valor que foi conquistado por duras penas e com o custo de muitas vidas. E não pode simplesmente ir para o Facebook, para uma rede social e ficar defendendo a volta da ditadura ou isso ou aquilo, porque ele nem tem ideia do que ele está defendendo. Né? E recuperar a memória desse período, documentar tudo isso, é algo importante, porque assim a gente pode, de alguma maneira, né, trabalhar para que a história não se repita. No fundo, essencialmente é isso. Né? Não esquecer, documentar, né? E saber que os tempos de franquias democráticas não foram tempos que sempre existiram. Né? Opinião parece não se dar valor a nada, você não dá valor a uma opinião. Vai xingando, volta à ditadura, põe isso, aquilo, mas não tem nem ideia do que ele está pedindo. Pedir a volta da ditadura, a volta do regime militar, a volta disso, daquilo, de qualquer regime de opressão, é você pedir que a sociedade não tenha como se manifestar. Porque essencialmente o que qualquer regime... os regimes de opressão não são só regimes de opressão
da ditadura, existem regimes de opressão no proletariado também. É preciso dizer isso, né? Tem gente que confunde democracia com o governo da maioria. A maioria pode ser opressora, inclusive suprimir direitos das minorias. Tanto que uma concepção moderna de Alain Touraine, de democracia, é a democracia que se dá nos grupos, dentro de uma sociedade. Então é preciso que todos os grupos vivam experiências de democracia, né? E aqueles grupos, então, no concerto de uma nação, por exemplo, possam impedir que haja o totalitarismo, inclusive da maioria. De modo que democracia é algo que ainda precisa ser bastante decantado, né? Ainda precisa ser bastante aprimorado, e é o tipo da coisa que só se aprimora se exercendo. Isso aqui é a verdade, né? Interessante. Oscar, você falou uma coisa muito bacana, principalmente nessa vertente aí, porque hoje em dia a liberdade, você tem o direito até de cometer certos exageros, né? É verdade. E no regime militar é totalmente o antagonismo disso, né? Na verdade, eu sempre costumo dizer o seguinte, que quando você tem liberdade de fazer alguma coisa, o simples fato de existir esse direito de fazer alguma coisa já pressupõe que possa haver algum excesso. Né? Porque se é para você fazer tudo certo dentro do limite, então a rigor você tem que ter liberdade. É só dizer, você vai fazer isso, isso e isso. Agora, como os limites são cambiantes dentro do avanço da sociedade, o que hoje não é permitido, amanhã é permitido, o que hoje é uma transgressão, amanhã é a situação que vai estar posta. Então tem que haver sempre essa renovação de ideias, portanto se permite, né? Eu costumo dizer o seguinte, que vamos dizer assim, a garantia que o advogado tem, a imunidade profissional que ele tem de não ser atingido no exercício da sua profissão, né? É uma garantia que já pressupõe que ele possa em algum momento cometer algum excesso, desde que seja um excesso razoável, e que esse excesso seja por um bem maior, que às vezes a defesa da garantia da liberdade, ou da propriedade, ou enfim, ou de um valor, ou da vida de alguém, e que ele então, munido, ou protegido, ou amparado, ou imunizado contra um impedimento da sua trajetória, ele exerce aquele direito plenamente. E aí, eventualmente, pode transbordar um pouco, porque ninguém há de exercer um direito rigorosamente o tempo todo dentro dos seus limites. E aí é que existe, por exemplo, todas as instituições para corrigir o comum, para estabelecer os balizamentos e tudo mais. Essa aqui é a verdade. Então, mas a liberdade vira uma bagunça. Bom, é que liberdade deve conviver com outro princípio, que é o da responsabilidade. Evidentemente, né? Numa sociedade moderna, todos têm responsabilidades. Ninguém tem poderes nem direitos absolutos. Essa é a verdade. Mas é preciso que isso seja decantado no convívio. Desde um condomínio, que tem aquela atividade ali da reunião dos condôminos, um clube, uma agremiação, todo mundo. Quer dizer, uma associação de defesa de animais, e todas essas organizações devem exercitar a sua democracia interna, e aquilo sim é que pode dar a dimensão do que é a democracia no país. Não quer dizer que junta 70% da população, que é a maioria, e subjuga 30%. Né? Porque você tem que reconhecer que há valores e que há direitos que que devem ser respeitados. Por aí as convenções internacionais, vêm os organismos internacionais que justamente procuram estabelecer esses parâmetros. Né? Legal. Oscar, um livro. Olha, tem muitos livros sobre o regime militar brasileiro, instalado a partir de 64. O trabalho mais de fôlego, né, é a coleção do Hélio Gaspari, chamada Ilusões Armadas, que começa com o primeiro livro, o primeiro tomo, que é Ditadura Escancarada. Ditadura Envergonhada. Depois a segunda etapa, que é a Ditadura Escancarada. Depois tem a Ditadura Derrotada, a Ditadura Envergonhada, e agora parece que vem o quinto volume, o último dessa série, que, se eu não me engano, é
ditadura vencida, né? Eu li essa coleção. Ganhou o prêmio, inclusive, da prêmio. É um trabalho de jornalismo investigativo muito importante. Evidentemente que para aqueles que se interessam em se aprofundar um pouco mais, eles não devem ficar só nessa visão que o Hélio passa, muito, de certa forma, bastante estribado em documentos, entrevistas que fez, inclusive de uma certa proximidade que ele teve com gente ligada ao governo militar e tudo mais. Mas, porque há algumas críticas, né? Obviamente, alguns viés aí podem ser até questionados, mas o que deve prevalecer é, vamos dizer assim, a conhecida reputação do jornalista. Ele procurou fazer, assim, na minha ótica, um trabalho de fôlego que abordasse todas as fases, né, da ditadura militar brasileira e nesses últimos 50 anos, de modo que eu acho que quem quer ter uma ideia assim tal, é um bom começo. Bacana. Uma mensagem para encerrar, Oscar. Então, eu acho assim que o Brasil é um país que ele tem uma vocação de liberdade. Isso não... E essa vocação de liberdade, ela vem um pouco da sua formação. Porque, na verdade, para o Brasil acometeram pessoas de nações de vários continentes do planeta, e muitas vieram para cá em situações já de perseguições em seu país, de guerras, de coisas, e que, portanto, aqui vieram para semear a cultura da liberdade, né? Mas nós temos uma elite que ainda tem uma formação calcada numa estrutura atrasada ainda. Isso é um embaraço ao desenvolvimento do país, no meu modo de sentir. Então, a mensagem que eu posso deixar é a mensagem realmente de otimismo em relação ao Brasil, e dizer que nós temos que estar sempre vigilantes. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu acho que essa é a palavra, é a frase, né, que a gente pode, vamos dizer assim, escolher para finalizar essa conversa, porque não há... O poeta alemão Goethe, eu sempre me lembro desse trecho do poema que eu ouvi um dia de um querido professor. Ele diz o seguinte em um dos seus poemas: esta é uma verdade atualmente aceita. Só tem direito à liberdade e à vida quem por elas luta constantemente. Legal. Oscar, obrigado pela participação aí. Os ouvintes da Rádio Timão agradecem profundamente essa lição aí. Obrigado. Obrigado, Ricardo.